aí, meus amigos, tudo beleza? Seguindo nossa série sobre análise, chegou a hora da gente ver como fazer uma análise textual, passo a passo, depois da vinheta. Saudações, caminhantes! Eu sou o Prosa Júnior e você está no Caminhos da Linguagem. Existem várias finalidades para uma análise textual. A AT pode nos ajudar a diferenciar ideias principais e secundárias de um texto, organizar a nossa leitura, escolher um material de estudo, dentre outros. E para iniciar uma boa análise de texto, é bom definir o gênero textual que iremos analisar. Nessa etapa, é bom fazer algumas anotações. O texto que iremos analisar chama-se Comunicação, Reflexões sobre a Mídia e a Linguagem, de André Pugliese, professor da Universidade Federal do Tocantins. É um artigo defendido em um evento científico. É interessante, então, elencar essas informações em um papel ou arquivo de Word. Colocar o título do texto, o autor do texto, o gênero textual, que no caso é artigo científico, a função, que é divulgar os resultados de uma pesquisa. E assim começamos a entender melhor o texto que iremos analisar. Ainda nessa primeira etapa, é interessante listar outras coisas que podem ajudar a nortear o seu estudo. Como trata-se de um artigo científico, nós sabemos que logo no início são apresentadas informações importantes que podem ajudar o nosso entendimento. Dando uma boa olhada no resumo, que está no início do texto, podemos ver que o objetivo é relacionar a evolução da mídia com os processos comunicativos. Embaixo, anotamos o como. Como é desenvolvido esse objetivo, hein, gente? No caso, ele faz isso através da análise da evolução da linguagem. Como é um artigo científico, é interessante também ir lá no fim do texto para observar as referências que ele usou para fundamentar a sua produção. Então você deve escrever referências. Em referências, escrevemos as obras ou autores principais utilizados pelo pesquisador. No caso, dando uma boa olhada, vemos que as obras usadas giram em torno dos estudos do texto relacionados às tecnologias midiáticas. Se você for estudante da área, alguns nomes chamarão a sua atenção. Porém, um bom critério é olhar os autores que se repetem ao longo das referências. Podemos ver, por exemplo, o nome de Pierre Levy se repetindo 3 vezes, abordando temáticas ligadas ao mundo digital. Desse modo, é interessante incluir o nome desse estudioso na anotação. Outro nome que se repete também é o de Lúcia Santaella, com obras relacionadas à cultura midiática. Então, seria também um nome para incluir nas suas anotações. Assim, colocaríamos em referências o nome de Pierre Levy e o nome de Lúcia Santaella. Após fazer essas anotações iniciais, é hora de voltar a nossa atenção para as ideias e o vocabulário. Como estamos lidando com um artigo, é esperado que o vocabulário empregado seja científico. Assim, alguns elementos de determinada área de atuação de estudo são esperados ao longo do texto. No texto analisado, 2 conceitos são bem importantes: a linguagem e a mídia. No caso, vemos que o autor expõe o papel da linguagem na evolução humana. A partir daí, podemos pensar na organização. Como ele apresenta o papel da linguagem nesse processo? Como trata-se de um trabalho acadêmico, podemos esperar o uso de citações, a exposição de dados e quadros explicativos. Um ponto de destaque nesse texto é a presença de uma figura que sintetiza a evolução da linguagem acompanhada de suas respectivas mídias e tecnologias. Nesse diagrama, podemos ver o objetivo do autor exposto de forma bem clara.
Ou seja, nessa imagem, conseguimos ver as ideias que foram desenvolvidas ao longo do texto. O autor usa ainda as noções de mídia e linguagem digital como um dos pontos fundamentais para desenvolver a sua reflexão. Ao expor essas noções, surgem as ideias secundárias. Nós identificamos que as ideias principais são mídia e linguagem, e as ideias secundárias seriam plasticidade, cultura midiática, o hipertexto e tipos de leitor. Mas você, ao ler o texto, poderia identificar outras possibilidades. Esse procedimento é realizado através de leituras e marcações no próprio texto, que você pode fazer imprimindo o material ou marcando com o marcador no próprio arquivo de PDF. Com o vocabulário esclarecido e as ideias principais e secundárias separadas, chegou a hora de montar o esquema do texto. A esquematização é aquilo que é produzido após a análise textual. Ela nos dá a ideia do conjunto da obra analisada. O esquema nos mostra como o texto é organizado, ou seja, a sua estrutura. Assim podemos ver quais ideias o autor trouxe em destaque e quais ideias ele deixou em forma secundária. Depois podemos ver também as estratégias que ele usou para construir a sua composição. A princípio, dividimos o texto em 3 grandes partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois apresentamos as subdivisões. O artigo, nesse caso, nos ajuda bastante, pois o autor nomeia cada parte do seu texto com subtítulos. Na introdução, o professor Pugliese faz a contextualização da temática linguagem e tecnologia. Em seguida, ele traz o seu estudo, dividido em partes: linguagem, conhecimento e novas perspectivas, a linguagem oral, textos e linguagem escrita, mídia digital, linguagem digital e o surgimento do leitor imersivo, virtual. No fim, ele apresenta as suas conclusões. Com base nessas subdivisões e em releituras do material, podemos mostrar como o autor estruturou as suas ideias. No caso, temos aí o nosso esquema em 2 partes. Na parte de cima, escrevemos esquematização ou esquema do texto. De um lado, temos a organização do texto. Do outro lado, temos as técnicas de produção. Na organização, vemos que o autor apresenta a evolução da linguagem, mais o contexto digital. Isso tudo ele faz em relação à comunicação. No outro lado, vemos que ele usa citações explicativas, que levam a reflexões, ou seja, são usadas para ele refletir sobre o assunto. Essas reflexões, por sua vez, mostram consequências das mudanças vindas das relações entre a mídia e a linguagem. Assim temos um esquema do texto feito com base em nossa análise. Uma análise estrutural do material, que vai te ajudar muito no seu estudo que você precisa fazer na sua faculdade ou na sua escola. Com isso, temos um bom norte para poder nos aprofundar no assunto mais tarde. Porém, como a análise textual é um processo bem elaborado, muitas pessoas a confundem com outros tipos de estudo. Algumas pessoas confundem esquema com resumo. A esquematização é realizada com base numa análise textual e apresenta traços básicos para o entendimento geral do texto. Já o resumo é produzido com base numa análise temática, que vai mais fundo na exposição do conteúdo do material. Além disso, o esquema é uma figura, um diagrama, e o resumo é um texto.
A análise textual é, inclusive, uma boa forma de você começar um estudo que evoluirá para uma análise temática, que aí sim mostrará o problema abordado, a tese defendida e as relações do conteúdo com o cotidiano. Porém, existem outros elementos que podemos considerar também quando fazemos uma análise textual, como referências a fatos históricos, adesão de doutrinas e métodos de pesquisa. Mas isso vai depender do que possui mais valor para você na hora de realizar a sua análise. Se você quer saber mais sobre análise textual e outros tipos de análise, nós recomendamos a nossa playlist Caminhos da Análise. Ela deve estar aparecendo em algum lugar aqui da tela. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, porque aí o YouTube sabe que você está gostando desse material e recomenda mais vídeos para você. Se é novo por aqui, se inscreva, porque vem muita coisa boa por aí. Ah, nós indicamos a nossa página do Instagram, com imagens muito legais e pequenas mensagens para você fazer boas análises textuais. Um grande abraço para você e até a próxima!